revelações. Mensagem às revelações. Mensagens edificantes. Ouvindo a palavra de Deus. Mensagens reveladas. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado àquele que fez o céu e a terra. Nessa tarde nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema. A ordem no culto. Então vamos à leitura da palavra de Deus, que nós vamos ter base aqui onde nós vamos falar aqui em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 ao 48. Dentro desse tema de mensagem, nós vamos ler aqui para termos base no que vamos falar. O tema é a ordem no culto. E o título é a necessidade de ordem no culto também. Tá tudo um complemento um com o outro. Vamos lá então a mensagem da palavra de Deus com este tema glorioso. E nós já vamos entrar assim do versículo 26 ao 40, que nos diz assim as santas escrituras: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntei? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso para 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja interprete. Mas se não houver interprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falam 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos poderei profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e o espírito dos profetas estejam sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque eles não é permitido falar, mas se estejam sujeitas, como também ordenam a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentro de vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém puder ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore, porque, irmão, procurai com zelo profetizar, ou não proibai falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Vamos então ao que nos interessa, a mensagem da palavra do Senhor, com o seguinte tema: a ordem no culto. Eu creio e entendo muito bem que isso é real, o que eu vou falar. Tudo que começa tem que começar com uma ordenança, tem que começar com ordem, tem que ter fundamento para assim começar alguma coisa, porque nada vem do acaso. Antes de começar qualquer coisa a surgir, tem que se ter um fundamento, para depois assim apresentar aquilo ao qual foi organizado para mostrar para o povo. Entendendo muito bem por dentro do tema da mensagem, que é a ordem no culto, todo culto tem uma ordem principal. Primeiro, você vê a congregação, assim como nos 4 cantos tem ali a sua igreja, a igreja do qual ela é bem organizada, aonde tem presbítero, pastores, evangelista, bispo, obreiros, trabalhadores, tudo assim para a edificação do povo de Deus, aonde também tem os departamento de crianças, adolescentes, mocidade, CIB, varões, e escola bíblica dominical e culto de doutrina. E entendendo muito bem que também tem os levitas, os cantores, aqueles que cantam para a adoração do nome do Senhor. Também tem os zeladores, tesoureiro, músicos, cantores e adoradores, e até porteiro.
tudo assim para ter a sua ordem principal. Uma igreja no qual, para poder permanecer e os membros continuar naquele lugar, sabe muito bem que quando a igreja é bem organizada, esta igreja do tal, ela é poderosa porque Deus habita ali. Dentro de uma organização do qual, aonde a igreja foi assim instituída para a adoração do nome de Deus, não por fins materiais, mas para fim espiritual, entendemos muito bem que os verdadeiros adoradores, eles vão a este lugar para adorar a Deus, porque sabe que Deus está habitando ali, sabe que cada um tem o seu momento de ordem naquele lugar. Uns vão para profetizar, outros vão para falar em mistério, outros vão para poder assim pregar a santa palavra, uns vão para cantar. Sabe que a igreja tem uma ordem principal, sabe que tem um início e um fim, sabe que tem uma hora para começar e outra para terminar. Tem um porém, muitos por aí só tem a hora para começar, porque muitos não tem conseguiram parar no tempo certo, porque quando a glória de Deus se manifesta de uma tal maneira, não tem como impedir o manifestar da glória de Deus. E entendendo muito bem que após ler as Sagradas Escrituras, eu sei muito bem que não existe igreja ruim, existe igreja mal administrada. Essa igreja, quando ela está sendo mal administrada, aí vai tudo ruim, aí você vê que nem mesmo consegue ficar, porque só ficar num lugar onde a organização não é muito boa, é melhor saltar fora e ir para o lugar onde Deus está operando, meu. Mas graças a Deus que nesta hora final, Deus tem levantado batalhadores, pessoas dos quais que vieram para profetizar e anunciar, mesmo se tiver desorganizado, vai organizar de uma tal maneira e Deus vai operar grandemente, que verdadeiramente o céu vai se abrir naquele lugar. Entendemos que quando o templo foi assim instituído, e tão somente ali na direção de Salomão, entendemos que a organização estava tão grande naquele lugar que a glória de Deus se manifestou e Deus desceu grandemente com o seu poder, que tinha pessoas ali que adoravam a Deus que não conseguia ficar de pé, tinha que cair mesmo, porque quando o poder de Deus cai, pessoas caem no chão, mas quando se levanta com uma glória 10 vezes maior do que aquela que já tinha antes, porque aonde Deus manifesta e aonde Deus passa o seu poder, ninguém consegue ficar em pé mesmo, porque é melhor você cair sentindo a presença de Deus do que cair sentindo a presença do maligno, porque nessa hora entendemos e sabendo que a glória de Deus está sendo tão grande em tantos lugares que tem pessoas que não têm conseguido ficar de pé, tem caído mesmo e vindo o céu aberto e visto a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas para isso acontecer e você ver Deus manifestando nesse lugar o seu poder, a igreja tem que ter uma ordem no culto. Quando tem uma ordem no culto, para assim a adoração perfeita a Deus, tudo vai bem, o poder de Deus se manifesta, cada um se levanta no tempo e na hora certa para falar algo de Deus e sabe que ali tem visão dos céus, sabe que aquele dirigente está na congregação e está na direção, ele sabe que tem paladar dos céus e ele entende muito bem que quando a palavra do Senhor diz assim: eis que vos darei pastores para apacentar o meu rebanho, ele sabe a sua postura de posição para apacentar o rebanho de Deus, e o lobo sai correndo em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E lendo as Sagradas Escrituras e meditando no que o Senhor tem passado para a nossa vida e o que eu tenho visto pelo andamento, por onde eu ando por aí afora, eu tenho visto muito bem que algumas igrejas têm naufragado devido ao próprio itinerante que estava naquela direção, não soube estar na sua postura ao qual foi chamado, porque Deus assim instituiu a cada um para que apacente a ovelha, para que apacente a ovelha do Senhor, para que ela não vinha tá em pastos secos, mas em pastos verdejantes. A ovelha muito bem, ela conhece a voz do seu pastor, ela sabe que quando há necessidade no culto, a ordem no culto, ela entende que vamos ali, que Deus está manifestando o seu poder. Ali eu conheci um homem de Deus e ele falou algo para mim e tenho porém, até as palavras ainda tá queimando no meu coração ainda. Eu sei que Deus está naquele lugar e está habitando e está manifestando o seu poder e não tem demônio nem ninguém para poder acabar com aquele lugar e se tentar. Na hora que Deus está operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glórias a Deus. Mas dentro do tema, a ordem no culto, tudo tem que começar com uma ordenança.
tudo tem que ter um fundamento, tem um porém. Tudo se começa de baixo para depois ter a estrutura perfeita. Nada começa de cima para baixo. De cima já vem a glória de Deus sobre a nossa vida para nos abençoar a cada dia e a gente receber as bênçãos dos céus. Então tudo se começa de baixo para cima, descendo, que aí aquele que desce, Deus exalta no tempo certo. E tem o porém, entendendo muito bem por ordem no culto e entendendo muito bem por visão, tanto carnal como espiritual, eu sei que quando a igreja vai bem, quando a igreja vai bem organizada, o povo também vai bem, o povo prospera, o povo sabe que naquele lugar ele está prosperando porque Deus está habitando ali, porque Deus assim desceu para abençoar e botar os demônios para correr, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Este é o tema da mensagem de hoje, a ordem no culto. Não adianta você querer colocar a ordem no lugar que já começou desorganizadamente. Tem que deixar Deus descer mesmo e tirar o que não presta. Aí, verdadeiramente, dali para frente, o restante vai começar a se organizar. E tem o porém, a Bíblia assim nos diz que Ananias e Safira morreram porque tentaram contra o Espírito Santo de Deus. Pessoas assim, que se levantam contra outras, que estão na direção de Deus, e como o Espírito Santo de Deus tem tendência a padecer mesmo, porque a Deus ninguém engana, a Deus ninguém passa por desapercebido. Deus ainda um dia vai acertar as contas com todos nós. A Bíblia diz que há um juízo dos quais, aonde nós vamos encontrar com o nosso Deus. E vou aproveitar o gancho que eu já entrei por aqui mesmo. Se nós estamos dentro do tema, a ordem no culto, também temos que organizar a nossa vida, porque se não organizar a nossa vida para se encontrar com o Senhor teu Deus, verdadeiramente vai queimar no lago de fogo e enxofre. Tem um porém, primeiro vai queimar no inferno, para depois queimar no lago de fogo e enxofre. Não temos como fugir. Um dia nós vamos partir dessa vida para outra e nós vamos se encontrar com Deus. E neste encontro com Deus, muitas pessoas vão cair na real e vão falar assim: como pode? Eu não achava que isso era tão real assim do que se imaginava. Eu pensava que esses crentes eram doidos. Sabe o que é isso? Às vezes a pessoa é tão agarrada ao material, é tão agarrada ao dinheiro, é tão agarrada às coisas dessa vida que se esquece que um dia vai se encontrar com Deus. A Bíblia nos diz de um certo rico que estava granjeando e ganhando muito mais dinheiro, e ele então somente bateu no si no peito e falou assim: nossa, eu não tenho lugar de colocar mais riqueza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer celeiros maior e ali eu vou comportar toda a minha riqueza. E de repente veio uma voz até ele, que nesta hora muitas pessoas não iam querer ouvir essa voz, muitas pessoas não iam até pensar, achava que não ia chegar aquele momento agora. Essa voz veio até ele no momento em que ele menos esperava e disse para ele assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tem preparado e para quem será? É por aí mesmo, por aí mesmo. Ou se organiza agora, ou então nunca chegarás aos céus. Larga o material, larga o dinheiro. Lá não é que você vai jogar fora. Você pode administrar isso muito bem, administrar com cuidado. Mas antes de mais nada, você tem que ter mais cuidado ainda da tua vida. Senão tu vai queimar no inferno e depois vai ver a realidade do Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Mas voltando a dentro do tema, a ordem no culto. Versículo 1 diz assim: que farei, pois, irmãos? É o versículo 1. Que farei, pois, irmão, quando vos ajuntar cada um de vós? Tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A Bíblia nos diz que um culto, para ser bem organizado, os profetas também que tem naquele lugar tem que também botar a casa em ordem também, tem que se organizar também, porque nada de qualquer maneira Deus recebe. Você pode ser desafinado, você não pode tocar bem, você não pode nem falar direito porque não tem um estudo, mas se você está fazendo de coração para Deus e se esforçando, Deus recebe lá no céu. Estou te falando isso para você poder entender e não criar um choque com a palavra que eu vou falar agora.
temos que entender que tudo tem que ter uma ordem. Nada desorganizadamente pode acontecer, principalmente na hora que a palavra está sendo pregada. Aí que a pessoa tem que calar mesmo para poder ouvir, porque por falta de profecia o povo se corrompe. Mas esta profecia é a palavra de Deus, porque quando escutamos a palavra do Senhor, a gente não cai no erro da ignorância e nunca virá aquele versículo até nós que diz assim: o meu povo erra porque lhe faltou o conhecimento. Este conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus, é a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta, é a palavra que nos mostra o endereço para os céus, e o único meio de ir para lá é aceitar a Jesus Cristo, que já morreu e ressuscitou e está esperando você o aceitar para poder te levar para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Que faremos, pois, irmão? É o versículo 26 que diz assim: tem que se haver a necessidade no culto, a necessidade de ordem no culto. É o título que diz, porque se uma coisa não começa organizadamente, irmão, não vai chegar até o fim. Começou errado, o final vai ser uma grande desgraça. E tem um porém, essa lei ninguém foge, a lei do que planta, porque o que tu planta, tu vai colher. Se você está plantando perseguição, tu vai ser perseguido também. Agora, se você está plantando aí bênçãos e mais bênçãos, sabe que mais à frente vai colher as bênçãos dos céus e vai receber de Deus vitória. Desta lei ninguém foge, plantou, vai colher. Tem porém, Jonas Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarso, colheu para ele próprio vento. E tem porém, quase levou um montão junto. Aleluia, glórias a Deus. Vou falar um outro negócio aqui, mas me fugiu a palavra, então não era para falar. Vamos lá então, continuando, versículo 27 diz assim: e se alguém falar língua estranha, faça tudo ou por 2, ou quando muito 3, por sua vez haja um intérprete. Tudo tem que haver um entendimento para você entender melhor, porque senão a pessoa vai ficar ali mais perdido do que segue em tiroteio, não vai entender nada. Então tudo tem que haver um entendimento para que a pessoa possa entender. Um fala a língua daqui, o outro interpreta dali. Um prega de cá, o outro fica calado para a gente poder entender a pregação. Então, porém, no meio da pregação não é para você ficar calado totalmente, é para você... Aleluia, glórias a Deus. Quando a Bíblia diz que quando um fala, o outro tem que ficar calado, isso é verdade, porque duas pessoas falando junto vai dar guerra de palavra entre as bocas, porque ninguém vai entender nada. Agora, quando um fala e o outro se cala para ouvir, alguma coisa dá para entender. E tem o porém, quando o pregador estiver pregando e você estiver ouvindo, se você sentir vontade de dar glória, a única coisa que não é proibido, sabe o que é? É dar glória a Deus, aleluia, e exaltar aquele que fez o céu e a terra, porque toda honra e toda glória e todo louvor pertence a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Então eu entendo muito bem dentro do tema que nós estamos aqui transmitindo para você. Como disse um companheiro que eu escutei uma vez, estamos trazendo uma oratória para você escutar essa mensagem para edificar a sua vida dentro do tema a ordem no culto. Tudo que começa organizado vai bem. Nada do acaso não vai acontecer sem antes ter um começo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E tem, porém, a nossa vida é a mesma coisa. Tudo tem um começo, um meio e um fim. A gente começa no 0 ano de idade, aí vem aos 27, depois chega aos 50, porque muitas pessoas não estão passando mais de 50 anos, alguns estão passando, graças a Deus, mas a Bíblia diz que é enfado e canseira. Mas tem muitos que não estão mais chegando aos 50 anos, tá partindo direto. Então quer dizer, a Bíblia diz para nós nos prepararmos a cada dia para se encontrar com Deus. Isso é uma grande realidade, porque se estamos preparados, o dia que a morte bater na porta, aí você vai gritar: quem é? Aí a morte, com maior foição, conforme eles dizem por aí: sou eu, a morte. Tá preparado? Aí a pessoa vai dizer: não, preparado ou não preparado, é problema teu, porque hoje pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? O dia que a morte bater a porta, meu irmão,
Não adianta, você pode estar preparado ou não, ela vai levar. Ela vai levar, então tem que se preparar para se encontrar com o Senhor teu Deus. Foi conforme eu falei. A gente tem um atestado, uma certidão de nascimento. Isso a gente vê a identidade da gente, vê o CPF, o título de eleitor, toda a nossa documentação enquanto estamos vivos, a gente vê. Agora só tem um documento que a gente não vê, que é o atestado de óbito. Ninguém, tu vê do teu parente que morreu, tu vê o do vizinho, se der oportunidade pra você olhar, tu vê de todo mundo, mas o teu, quando tu parte, tu não vê. Mas tem problema não, Deus vai te mostrar lá no céu conforme foi. Que isso, irmão? Vai te mostrar. Tanto pra você que é salvo ou não. Que isso, irmão? Até pra aqueles que não foram salvos também. A Bíblia diz: e cada um foi julgado segundo o que está escrito. É porque você vai ver. Você vai ver. Porque Deus vai pedir conta de cada um de nós, de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E tem um porém. A Bíblia diz que Deus vai chamar homens e mulheres de todos os tempos, épocas e lugares. Desde o início da criação, desde o início lá de Adão e Eva, até os tempos de agora que estamos em 2004 e até o dia do que há por vir. Deus vai chamar homens e mulheres para prestar conta. E tem um porém, está escrito na Bíblia que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Já pensou, irmão? Além da pessoa estar sofrendo no inferno, está em gritos e ranger de dente, como diz a palavra do Senhor, depois disso ainda queimar no lago de fogo e enxofre. Então é melhor se despertar agora para ir para o céu, ou então ficar do jeito que vai ficar, queimar no inferno, e depois não adianta querer chegar lá em cima pedindo para entrar. A Bíblia diz que pessoas chegarão perante Deus: Senhor, no teu nome nós profetizamos, Senhor, no teu nome nós fizemos maravilha, e agora o Senhor nos vai rejeitar. A Bíblia diz que Deus vai falar assim abertamente: nunca vos conheci. Há pessoas que andam por aí, pode estar até pregando e profetizando, fazendo um monte de coisa, mas Deus nunca conheceu essas pessoas, nunca chegará ao céu, e quando chegar lá, vai ser tirado de lá, porque não vai entrar, só vai entrar para ser julgado, e depois vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Nesse dia todo mundo vai entrar lá, os salvos e os perdidos. Tem porém, é para ser uns galardoados e os outros condenados. Nesse dia aquele que não entrou vai entrar, mas para prestar conta a Deus. Porque a Bíblia diz que após o arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele. Rapaz, nós vamos direto, vai lá pra cima, mas aqui vão ficar pra trás, ainda vai ficar queimando lá ainda no inferno. Tá pensando que vai sair de lá? Vai continuar queimando lá. Depois que todas as coisas acontecerem e que o juízo de Deus se cumprir por completo, porque a palavra de Deus ela vai ter que se cumprir por completo, aí sim, aqueles que estão perdidos, Deus vai levar pra lá de volta. Vamos pra lá, vamos lá pro céu, todo mundo para ter uma palestra. Aí vão pensar que vai ser salvo. Tem alguns que vão tentar se desculpar, tem outros que vão jogar a culpa em alguém para poder tentar se escapar, mas não adianta. Condenado já é condenado mesmo, não tem como escapar. A Bíblia diz: nesta vida, enquanto há vida, há esperança de salvação. Agora passou dessa vida para outra sem salvação, segue-se o juízo, vai ser perdição mesmo. Tem porém, a Bíblia diz assim: uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. É melhor tu se despertar agora, tua consciência arder nessa vida e pelo menos tu entrar num caminho reto com Deus, do que arder lá naquele dia, porque a Bíblia diz que tudo vai ser julgado perante Deus. E tem um porém, vai haver um tribunal lá em cima, porque se para haver um julgamento tem que haver um tribunal. E tem porém, lá não vai ter advogado nesse dia não. Nesse dia não vai ter advogado. Nesse dia não vai ter mesmo. Você pode, nesta vida você ainda contrata um advogado para sair das tuas questões alheias.
Mas lá em cima não vai ter, não. Lá em cima quem foi para lá pro tribunal foi para ser condenado mesmo, e outros para ser galardoado e receber a coroa de vitória. Então receba aí agora e toma na tua vida Jesus, que é o nosso advogado, para divulgar nossas causas espiritualmente, para quando chegar nos céus receber a coroa de vitória. Aleluia, glórias a Deus. Ou se desperta agora para ir para os céus, ou nunca chegará lá. Mas voltando ao tema, que a gente não fugiu, estamos dentro do tema, quer dizer, a ordem no culto. Nesta ordem no culto, eu entendo muito bem que tudo tem que ser bem organizado. E aquele que é esperto e crente e salvo em Cristo Jesus e tem a orientação dos céus, ele sabe muito bem que quando a igreja não está sendo bem organizada e quando não está ensinando a palavra de Deus, como ela tem que ser bem ensinada, ele entende que tem que sair fora daquele lugar. Por enquanto ele vai profetizando mesmo. Quem quiser aceitar quem quiser aceitar, aceite. Quem quiser deixar de aceitar, deixe. Porque casa rebelde são, diz a palavra do Senhor. Mas vai ter uma hora que Deus vai falar para ele: sai desse lugar e eu vou te mostrar uma terra aonde você vai ficar, e ali você vai me adorar e glorificar o meu santo nome, porque nessa terra há manancial de água viva, aonde a minha palavra tem liberdade e a minha glória se manifesta. Aleluia, glórias a Deus. E ele, como ele é sábio e entende a voz de Deus, e como eu sempre falo, eu vou tornar a repetir: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu sou enjuizado, eu obedeço a voz de Deus e vou para onde Deus me mandar. E tenho porém, se você está vendo que está difícil para você nesse lugar, você já tentou até alertar e não querem ouvir a tua palavra e nem a palavra de Deus, fuja daí para você não queimar junto com ele no inferno. Porque tenho porém, tanto aquele que ensina errado como aquele que recebe o ensinamento errado também não vai se justificar perante Deus. Deus não vai justificar essa pessoa. Por enquanto você tem a palavra de Deus, você tem o tempo, porque os tempos são abreviados por causa dos escolhidos, mas está chegando o dia do Senhor. Já está vindo aí. Jesus já está vindo nas nuvens para arrebatar o seu povo, e só vai entrar lá lavado e remido no sangue do Cordeiro. Hoje em dia, com o avanço tecnológico e com o avanço materialista, as pessoas têm se esquecido de Deus, têm andado conforme tem que andar. E porém, Deus tem despertado, Deus tem anunciado. Tem uns que é tão materialíssimo, é tão agarrado a tantas coisas, que você fala do reino de Deus e ele fala: não sabia? É assim mesmo? Tá tão agarrado, tá na igreja, mas tá tão agarrado às coisas material que não teve ainda a visão dos céus ainda não viu o céu aberto. Mas nessa hora final que nós estamos vivendo, Deus vai começar a sacudir muita gente. E porém, o julgamento do Senhor já começou. A palavra de Deus diz que está começando pela sua casa. Então Deus vai chacoalhar para despertar a muita gente para entender a realidade do reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tu vê algumas igrejas que estão até modificando, quer dizer, era tão gelado, mais gelado que o frigorífico lá de casa. Mas Deus está entrando com uma providência tão grande que está mostrando o avivamento dos últimos tempos. Porque a Bíblia diz lá em Joel que nos últimos dias os servos terão visões, terão sonhos e profetizarão mesmo. Profetizarão como eu estou profetizando aqui agora. Se ajeita para ir para os céus e receba as bênçãos de Deus 10 vezes mais em nome de Jesus. Aleluia, estamos vivendo últimos tempos, momento e hora, e você entende muito bem, porque você vive nessa terra, você vive nesse mundo. Você vê que o ano começa e termina muito rápido. Já estamos chegando aí o final do ano, daqui a pouquinho vira mais um ano, daqui a pouquinho vira mais outro, e Deus abreviando os tempos por causa do escolhido. Mas vai chegar a hora do suor da trombeta de Deus e o arrebatamento da igreja acontecer. Aleluia, glórias a Deus.
Quem estudou escatologia sabe muito bem que é o estudo final de todas as coisas. Você sabe que alguma coisa já está perto de acontecer. Você sabe que o inimigo e o anticristo já têm implantado como colocar a marca da besta. Você entende muito bem, as coisas estão acontecendo muito rápido. É um avanço tecnológico que está avançando, mas a Bíblia já alertava. Você aí que sabe muito bem, desperta-se agora, desperta-se, porque o dia do Senhor está vindo aí. Já estão fazendo teste nos homens para colocar a marca, colocar um chip numa pessoa aí, já deu certo. Mas tem um porém: a marca da besta só entra após o arrebatamento da igreja, porque primeiro tem que se cumprir a palavra de Deus, para depois se cumprir esse avanço tecnológico. Nada nesta vida se cumpre primeiro. Primeiro se cumpre a palavra de Deus, aí depois se cumpre a palavra dos homens, para engano deles próprios, porque a Bíblia diz assim, que um homem vai enganando o outro. Isso é tudo ilusório de Satanás, é ilusão. Ele fantasia a vida do homem, mostrando um mundo de maravilhas, mas esse mundo vai ser destruído por Deus, e haverá um novo céu e a nova terra, aonde só o santo vai habitar. Além do culto, ter uma ordem no culto dentro do tema, tem que botar a casa em ordem também, se quiser morar no céu. Quer dizer, tem que botar a vida em ordem, e para poder morar lá em cima. Quem estuda sabe muito bem o que eu estou falando. Quem busca conhecimento também sabe que o avanço está muito grande, tem o tempo porém, e está muito rápido até demais. Quando essas coisas vão acontecendo, a gente entende e sabe muito bem que o arrebatamento está próximo a acontecer, aonde só os santos vão escutar o suor da trombeta de Deus e vai morar no céu. Ninguém passará por desapercebido. Não adianta, a Bíblia diz que alguns crentes vão ficar. Vai mesmo, de qualquer maneira não vai subir. Porque são duas pessoas que vão subir. São duas pessoas que nós entendemos que vão ser a sua... Quer dizer, vamos corrigir o que estamos falando. Não são duas pessoas que vão subir. Só tem uma pessoa que vai subir e a outra que vai ficar. Porque quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. Nem todos subirão no arrebatamento da igreja. É o que a gente escuta hoje por aí, não, irmão? Todo mundo vai pro céu, ninguém mais vai pro inferno. E como é que fica a justiça e o julgamento de Deus? Alguém vai ser condenado e o outro vai ser galardoado. Mas a justiça de Deus vai se cumprir, para que o homem entenda que existe um Deus nos céus que conhece todas as coisas. Esse negócio, falar que todo mundo vai pro céu, nem todo mundo vai pro céu. Alguém vai ter que ficar para contar que a gente subiu. Vai ter que, e tem porém, a consciência vai arder. Porque aqueles que vão ficar vai receber a acusação dos outros que ficaram também. E principalmente um monte de pastores que em vez de botar a ordem no culto e adorar a Deus com perfeição, e faz de qualquer maneira. Tem porém, já entrei, agora não tem como voltar. Vai ficar, e os que ficarem também vai acusar ele. O pastor, por tua culpa eu fiquei, porque você não me explicou que tinha que se separar, e você falou que Deus só queria o coração. Deus quer corpo, alma e espírito, e adoração perfeita a ele. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vai ficar um montão aí. Um montão, conforme diz as escrituras. Porque a Bíblia diz assim, ó: muitos foi chamado e poucos foi escolhido. É sinal que poucas pessoas vão subir no arrebatamento da igreja. Então, porém, o mais ruim não é isso.
O mais ruim vai ser para aqueles que vão ficar, porque para aqueles que vão subir é festa. Agora, para aqueles que vão ficar vai ser só tristeza, porque vai entender que vai começar a acontecer o julgamento de Deus e vai começar a acontecer os toques das trombetas, onde virá várias pragas, várias maldições, de uma tal maneira, de um jeito que os homens ainda não viram, e vai ver para se cumprir assim a justiça de Deus. Aleluia. E tem porém, aqueles que vão ficar, vai falar assim, não, rapaz, eu tenho vontade de rir aqui agora o que eu lembrei, mas é sério. Dizem por aí que vão falar por aí que um alienígena veio a nave espacial e levou os crentes lá pra cima, levou pra Marte ou Júpiter, sei lá o que, esses outros planetas lá de fora. Eles dizem por aí que já estão inventando alguma coisa, uma desculpa para o arrebatamento da igreja. Mas não vai ter desculpa, porque vai haver festa no céu para os que vão subir e tristeza para aqueles que vão ficar. Aleluia, glórias a Deus, isso é verdade, e verdade divina e realidade. Ou se desperta agora para ir para os céus, ou nunca vai chegar lá. Vai ficar aí, porque o arrebatamento está perto de acontecer. Jesus já está vindo aí e só vai levar um povo seu santo, zeloso e de boas obras. Então bota ordem nesse culto, se quiser ir para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Quantos que vão ficar, irmão, e vão ser questionados? Pastor, tu falou para mim que não tinha nada a ver e agora eu fiquei. E agora, pastor? E o pastor vai falar, e agora para mim também, porque eu fiquei. Então estamos empatados. Vai haver cobrança, irmão, daqueles que vão ficar. Vai ser uma cobrança tão grande. Vai cobrar aqueles que estavam na frente, os ministros, pastores, bichos. Não tenho nada contra eles, mas contra aqueles que ensinam o evangelho errado. Religião que manda o homem pro inferno tem que queimar no fogo para poder aprender a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vocês ficam nesses lugares onde estão te mandando para o inferno, mas não está mandando para os céus. E tem, porém, aqueles que vão ficar vai ser questionado, principalmente os pastores, presbíteros, bispos que não ensinam a palavra conforme tem que ser ensinado, vai ser questionado por aqueles que vão ficar, porque eles vão procurar aqueles pastores. Pastor, você falou para mim que não tinha nada a ver, Deus só queria o coração, e agora, pastor, eu fiquei. O pastor vai olhar assim, você ficou, mas eu fiquei também. Tem, porém, nesse dia, irmão, você tem que se preparar, porque você tem uma Bíblia, você tem as santas escrituras para você ler e meditar. Então você fica, se você quiser, desperta-se agora para a palavra de Deus e para ir para os céus, ou então tu vai ficar junto com esse que vai ficar aí. Aleluia, glórias a Deus. O céu é realidade, o inferno também. Então temos que se despertar, temos que entender que tem que ter uma ordem principal e uma adoração perfeita a Deus, porque o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade e com perfeição. Eu não estou falando daqueles que são desafinados, porque eu sou desafinado, que é uma maravilha. Eu não estou falando daqueles que não sabem tocar direito. Eu estou falando daqueles que se esforçam para adorar a Deus, se esforçam para tocar o melhor para Deus, se esforçam para pregar o evangelho do jeito que ela é, não tirar versículo para poder agradar os outros, porque Jesus não veio para agradar ninguém, veio para cumprir a palavra de Deus com justiça. Quantos que vão ficar, irmão? Quantos que vão ficar? Eu me lembro de uma certa história que contaram, que de repente no enterro, olha, escute muito bem que eu vou falar para você, até me arrepiei aqui agora, meu Deus do céu. Que um certo enterro aí, tava os montes de crente aí, tudo alegre e se regozijando, graças a Deus, a irmã foi pro céu, a irmã se salvou, e aquela alegria tremenda, e de repente, foi o que falaram na história, de repente Deus deu a oportunidade para aquela irmã voltar à vida e voltar pro inferno de novo, porque ela não tinha se salvado, ela tinha ido pro inferno. Então, porém, ela voltou do nada de repente e falou assim, eu não me salvei, eu estou queimando no inferno por causa da minha desobediência, e morreu de novo. Foi um susto tão grande que correu gente para tudo quanto ela sabe o que quer dizer isso, que tem que se despertar. Lá no céu não vai entrar de qualquer maneira, e nem pecado, só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. E é por aí mesmo. Ou
ou se desperta agora para pregar o evangelho de Deus, ou nunca mais, porque somos a última geração de crentes nessa vida, e essa oportunidade que está sendo te dada agora para anunciar o evangelho, após o arrebatamento da igreja, aí vai para os 144 mil selados de Israel. Desperta-se agora, ou então você não vai pregar, você vai ter que questionar aquele que ficou. Aquele que ficou vai ser tão questionado, irmão, ele vai ser tão questionado pelos homens, pelas mulheres que ficaram, que ele vai ficar doido, ele vai ter que correr para se esconder. E tem porém, a Bíblia diz assim que os homens tentarão se esconder dentro da caverna da ira de Deus e não conseguirão, pedirão que as cavernas caiam sobre ele, porque entenderam e começaram a ver a realidade da vida, que existe um Deus que fez o céu e a terra, que dá oportunidade a todos os homens, e uma vez essa oportunidade sendo rejeitada, segue o seu juízo. O que eu estou falando aqui é uma realidade divina. Ou se desperta agora para ir para o céu, ou então tu nunca chegarás lá. Céu é realidade, o inferno também. Então entendemos e sabemos que Jesus já está vindo aí, e o arrebatamento da igreja está tão próximo para acontecer, que dentro do tema que eu estou falando, ou bota a ordem no culto e perfeita adoração a Deus, ou então a maioria desses crentes aí vai tudo ficar. Tem porém, eu conheço dois tipos de crente, o que vai subir e o que vai ficar. E também eu conheço dois tipos de pastor, o que vai subir para apresentar as ovelhas e o que vai ficar para poder ser questionado por aqueles que vão estar por aí, e vai ser cobrado por eles uma palavra ao qual dele que ele não ensinou do jeito que tinha que ensinar. Fica nessa, caminha pra lá, caminha pra cá, fica só de olho no material, fica só de olho no din-din, e como diz aqui alguns companheiros meus, fica só de olho no faz-me rir, fica com o olho tão grande que se esquece que existe o reino de Deus. Olha só, o olho dessas pessoas para o céu é pequenininho, igual o olho de japonês, mas quando vê o dinheiro fica com um olho tão grande, maior do que o próprio rosto. Tem que se converter, porque para ir para o céu tem que ser um ser espiritual para morar lá. Aleluia, glórias a Deus. Temos que ter material, temos que ter dinheiro, mas nunca se esquecer que um dia nós vamos estar perante Deus, e um dia nós vamos acertar nossas contas com Ele, não com dinheiro, mas acertando a nossa conta com Ele da vida que Ele nos deu e o tempo que Ele nos deu nessa vida. Eu estou aqui em 2004, nasci em 1977 e já estou em 2004. Vem os anos por aí, não sei qual é o dia que eu vou partir. Eu só sei de uma coisa, que um dia eu vou encontrar com Deus, e você também, para prestar conta a Ele de tudo que nós fizemos nessa vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu sei muito bem que quando o culto, a ordem é no culto, a perfeita adoração chega aos céus e a glória de Deus se manifesta. Tenho porém, se a Bíblia diz que eu vos darei pastores para que vos apacente, não adianta querer jogar o cargo nas minhas costas, porque esse cargo foi te dado para você apacentar e alimentar o rebanho, para que seja farto do alimento dos céus e seja bem perfeito e estruturado dentro da casa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes a gente olha cada situação, irmão, que, meu Deus do céu, não vou nem falar, que senão eu vou já estou encerrando a mensagem, porque essa é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, a ordem no culto. É maravilha. Hoje em dia você não vê muita gente falando a verdade conforme tem que ser falado, é com medo de perder o cargo, com medo de perder o salário que tem na igreja, com medo disso, daquilo. Então, principalmente se tiver um dizimista por aí, que o dízimo dele é tão grande, aí que ele vai falar a verdade mesmo. Não podemos falar essas grosserias, senão isso vai espantar os que estão na... Vai nada, ele está com medo de espantar aquele que está lá enquadrado lá. Quando você fala a verdade, aquele que está lá, ele entende muito bem que não é o dinheiro dele que compra os céus, mas é a vida em santificação e santidade ao Senhor. Aí sim, ele vai para o céu, porque ele entende que só vai entrar no céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Riqueza, herança, finança, isso não compra o reino de Deus. Não adianta, o teu dinheiro que tu tem, tu não vai comprar o reino de Deus. Só vai entrar lá se tiver a vida em preparação para Deus. E prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus.
Deus. Quando Jesus contou acerca daquele rico, que ao qual ele tinha tanta riqueza, que ele estava granjeando tanto e fez celeiros maior para granjear maior ainda, de repente a morte veio a ele numa hora em que ele não esperava, e de repente a morte bateu e falou assim: louco, esta hora te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? O que tu tem preparado e para quem será? Você já meditou nisso? Que tudo que tu tá granjeando, tu tá envelhecendo, tu vai morrer, os teus parentes que vai curtir o que tu tem. Tu vai passar dessa vida para outra, é aqueles entes queridos teu que vai ficar do que é teu. Agora tem, porém, tu pode ter isso tudo, tu pode ter riqueza, mas tenha também Deus na tua vida. Tenha Jesus, tenha o Espírito Santo de Deus. Deixe esse anjo andar contigo, porque esse anjo faz parte da santidade com Deus. Se você tiver de qualquer maneira, esse anjo não vai andar contigo, porque esse anjo sabe que a santidade é o Senhor. E tem, porém, Deus só habita entre os louvores. Deus só vai habitar se tiver louvores. Se não tiver, ele não vai habitar. E aí a comitiva dos céus também só vai habitar onde há adoração a Deus. E aí Deus vai manifestar o seu poder. Aleluia, glórias a Deus. A ordem no culto, organiza isso agora, ou então no livro lá dos céus vai estar escrito sobre essa igreja desorganizada. Porque ninguém escapa, todo mundo está sendo filmado por Deus e está sendo escrito no livro. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então prepara-se agora para ir morar nos céus, ou então tu nunca chegarás lá. Céu para você vai passar muito distante. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar no Senhor, com o Senhor teu Deus. Dentro desse tema de mensagem, foi só até aqui que o Senhor colocou o nosso coração, dentro desse tema que é a ordem no culto. Organiza esse culto aí da tua igreja, organiza a tua vida, organiza tudo que você sabe que tem que organizar, porque para os céus só vai um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, e lavado no sangue do Cordeiro. Deus te abençoe, meu irmão, e que Deus possa falar mais forte ao seu coração. Medite nas Sagradas Escrituras, que você vai entender muito bem o que eu estou falando, e procure uma igreja mais próxima da tua casa, que está anunciando verdadeiramente o reino de Deus e que está te despertando para o dia do arrebatamento da igreja, porque o Senhor já vem aí. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração. Maravilha dos céus. A gente chegou mais a esse final de programação, e que Deus possa te abençoar 10 vezes mais. Receba as bênçãos dos céus, e até segunda-feira, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor, e que Deus possa te abençoar 10 vezes mais a cada dia. Fui! Fiquem na paz do Senhor.